Olá, meu nome é Daniela, faço pedagogia na faculdade Uninter e devido ao Covid-19 foi disponibilizado que nós fizéssemos o estágio de maneira online, para quem está cursando agora o último período. E o meu estágio é sobre o ensino médio, uma turma de EJA. Então eu vou mostrar para vocês aqui um plano de aula que eu elaborei para uma turma de EJA. O meu tema é contexto poético. O trabalho inicial com poesia é o de sensibilização, da descoberta do jogo das palavras. Então, através dos textos poéticos, há o estímulo dos sentidos, da capacidade crítica, do imaginário e da liberdade de expressão, assim como o aprimoramento da linguagem. Dessa maneira, é possível ler e buscar os significados procurando o sentido do texto, bem como conhecer a vida da autora e, em uma turma de alfabetização, procurar as palavras conhecidas. Então, diante desse plano, ele pode ser feito para uma turma inicial que está sendo alfabetizada ou uma turma já dos anos finais aí do EJA. Então, eu escolhi um texto poético da Cora Coralina que chama Das Pedras. Eu vou ler. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida. Quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina. Então, já nessa leitura, a professora pode colocar na lousa e apontando conforme ela for lendo o texto para os alunos. Eu acho importante também destacar e mostrar para eles a vida, de maneira breve, a vida da autora, que eu vou ler aqui também para vocês. Ela teve uma vida marcada por dificuldades comuns a muitas mulheres. Ela viveu presa aos afazeres domésticos e com pouco dinheiro. Casou-se com alguém que não gostava que ela se ocupasse com atividades que lhe dessem evidência. É importante relatar para eles que ela sempre gostou de escrever, mas só muito tarde ela foi estimulada a publicar as suas produções. Então a turma do EJA, para mim, é uma turma que trabalhou o dia todo para depois ir para a escola, deixou os filhos em casa, o marido, a família. Então é uma turma assim que tem vontade de estudar, quer estudar e não vem de uma vida fácil, marcada com dificuldades, sim, no geral. Então eu acho que quando a gente apresenta assim a vida de uma autora que teve dificuldades, que teve que passar por cima de muita coisa para conseguir tudo aquilo que ela almejava, eu acho que dá um pouco de empoderamento assim para os alunos. Então eu achei bacana. Então, é importante ressaltar para eles também que é uma leitura diferente, a leitura de um texto poético, de uma poesia. É preciso considerar aspectos da oralidade, tais como acentuação, ritmo e entonação. Perguntar o que mais chamou a atenção e que ideias estão presentes no material. Fazer uma lista com as palavras relacionadas ao que for dito pelos estudantes e convidar para que eles escreverem cartões a palavra que resume a principal ideia e o sentido do texto. É importante também que eu penso que esse plano de aula ele está aqui num texto cheio de continuidades, mas ele não é pensado para uma aula só. Eu acho que eles têm que se conectar com o texto, então ele pode ser trabalhado de maneira gradativa em mais de uma aula. Repetir a leitura mais de uma vez, usando a mesma estratégia para que todos possam entrar em contato com o texto.
No fim, repita a leitura e convide o grupo a pensar se o que foi colocado na lista é pertinente ou se é necessário acrescentar outras palavras. Divida os alunos em duplas e distribui uma cópia do texto para cada uma delas. A tarefa é encontrar e grifar as palavras que eles já sabem ler, inclusive o termo pedra, que aparece muitas vezes. Peça que eles expliquem como fizeram para encontrá-la. Leia este verso em voz alta. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. E pergunte à turma que pedras é essa que Cora Coralina estava se referindo. Anote as respostas em uma lista e amplie a discussão para formar outra. Com respostas e aqui está o papel do professor, né? As perguntas geradoras. E aqui está o papel do professor que faz as perguntas geradoras, né? Então o professor pode perguntar para a turma: que pedras é essa que a autora se referia? Que pedras costumam cair sobre os brasileiros, sobre as mulheres, sobre os afastados aí de maneiras sociais? Sugiro que os alunos escrevam a palavra pedra e associem a experiência de vida deles. No caso de alunos que não escrevem, a professora pode agir como escriba. Lembre-os de que associar uma palavra ao seu significado é uma descoberta importante para quem está aprendendo a língua escrita. É importante ressaltar que esse plano de aula é para ter duração de mais de um dia. Então eu acredito que o papel do professor é esse, ele tem que fazer com que os alunos se conectem com a matéria, com aquilo que ele quer passar. Não é porque dessa maneira eu acredito que vai acontecer o aprendizado, seja com as crianças, com os adolescentes ou com uma turma do EJA. O contato com a literatura é considerado essencial para a formação de leitores, pois pode auxiliar no desenvolvimento da leitura, da escrita, do crescimento intelectual e afetivo, na compreensão da realidade de si e do mundo, pois esse tipo de linguagem é uma ponte imprescindível entre o indivíduo e a vida. Sendo assim, seu ensino e aprendizagem na escola são fundamentais para o enriquecimento pessoal do aluno e principalmente para a leitura e compreensão do mundo. Além de que, através da leitura de textos poéticos, há o estímulo dos sentidos, da capacidade crítica, do imaginário e da liberdade de expressão, assim como o aprimoramento da linguagem. Os objetivos são ampliar o repertório literário, trocar opiniões sobre a leitura, sistemas de escrita, aprimoramento da linguagem, liberdade de expressão e a capacidade crítica, que o professor vai promover esse debate entre os alunos. Outra coisa que eu acho muito importante no EJA é validar os conhecimentos prévios, bem como com a educação infantil também, com as crianças ou com o ensino médio. Muitos alunos, por exemplo, eles fazem a conta mentalmente, porque eles já são adultos que estão vivendo a vida deles. Então, ou para quem cozinha, que usa as medidas, ou para quem vai ao mercado, para quem pega um ônibus, eles estão exercendo a vida deles. Então, é importante trabalhar com essa parte da cidadania e valorizar o conhecimento deles. Muitos sabem fazer as contas mentalmente, mas eles têm dificuldade de registrar no papel e de adaptar aquilo para a realidade. Por exemplo, o meio rural, daquilo que eles vivem, é diferenciado para quem é da cidade grande. São temas que fazem sentido para ele, porque eu acredito que assim como as crianças, eles mais ainda, né, eles vão perguntar, mas para que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso? Então, trabalhar com uma lista de mercado, com anúncios de jornais, com coisas do cotidiano da vida de um cidadão mesmo. Então, tem outra parte que eu acho muito importante, que é a pergunta para estimular ali as questões da sala de aula.
os questionamentos para aflorar ensino, outro sentido de novas buscas por conhecimento. O agente gerador da pergunta deve ver-se, portanto, não como detentor do conhecimento que possui, mas como meio difusor de aprendizado de toda a comunidade, então, segundo Vasconcelos. Então é muito importante isso. Eu acho que dessa maneira os professores conseguem fazer com que os alunos permaneçam na escola, na sala de aula, mesmo com todas as dificuldades vividas, né? Então o papel do professor no EJA vai além do simples ensinar, requer reflexão, propondo uma educação libertadora, segundo Paulo Freire, 1982, que resgate a cidadania do indivíduo, considerando que só dessa forma o homem faz sua história, muda o mundo de forma livre, buscando inserir o indivíduo na sociedade, convivendo com seus semelhantes, pensando sua existência e transformando sua realidade. A educação de jovens e adultos, no EJA, apresenta-se como uma modalidade de ensino que foi criada pela grande necessidade de oferecer uma chance a mais na vida das pessoas, que por algum motivo não tiveram acesso ao estudo, principalmente ao ensino fundamental. Nossa tarefa é estimular jovens e adultos que lhes proporcionando acesso à sala de aula. O professor da EJA deve redirecionar concepções e conceitos em suas organizações pedagógicas, considerando as especificidades desse segmento. Dentro desse contexto, o educador da EJA deve propor um ensino que almeje resgatar a cidadania do indivíduo como sua autoestima e também o interesse de participar da sociedade, a partir da promoção de situações que desenvolvam o pensamento crítico e reflexivo. Então, os recursos para esse plano de aula são muito simples: papel, caneta comum, lápis, folha de caderno normal e uma cópia do texto da Cora Coralina para distribuir entre os alunos. Eu acho importante também que, despertando o interesse dos alunos, isso pode virar um projeto, trabalhando com outros autores. É importante dar continuidade. Então eu agradeço para quem assistiu o vídeo, quem puder deixar um comentário, uma curtida ou uma não curtida, eu agradeço. Pode deixar um comentário também, dizendo se gostou, se não gostou, o que não entendeu, do que eu posso melhorar, mudar. E é importante que isso ajuda no meu crescimento profissional, no meu trabalho. E essa é uma das maneiras de se avaliar, né? Então, eu agradeço e fecho com uma citação da Adélia Prado. Quem lê poesia não vive no mundo da lua, pelo contrário, vive a realidade. Passa a olhar com mais verdade o mundo. Obrigada.